E aí, você já parou para pensar que nem todas as leis dentro da nossa Constituição têm exatamente a mesma força? Pois é, hoje a gente vai abrir essa caixa de ferramentas da Constituição para entender os diferentes níveis de poder que cada regra tem. E acredite, isso afeta diretamente os nossos direitos. Vamos começar com uma pergunta que parece óbvia, mas que tem uma resposta bem complexa. Será que todas as normas da Constituição nascem iguais? A gente tende a pensar que sim, né? Afinal, está tudo ali, no mesmo documento. Mas a verdade é que algumas leis já nascem com 100% de força, prontas para usar, enquanto outras são mais como promessas, que precisam de um empurrãozinho para virar realidade. Para organizar essa ideia, a gente vai usar a classificação de um dos maiores juristas do Brasil, José Afonso da Silva, que é referência no assunto. E vamos começar pelo tipo mais direto e poderoso de norma constitucional, aquela que já vem pronta para uso desde o primeiro dia. Essa é a chamada norma de eficácia plena. O nome já entrega o jogo, né? Ela é plena porque não depende de absolutamente mais nada para funcionar. Assim que a Constituição entra em vigor, essa norma já está valendo, produzindo todos os seus efeitos. Não precisa esperar o Congresso criar nenhuma outra lei para explicar como ela funciona. A melhor forma de visualizar isso é pensar num celular novo que já vem com a bateria 100% carregada na caixa. Você tira, liga e ele já funciona com tudo. Não tem que procurar tomada, não tem que esperar carregar. A norma de eficácia plena é exatamente isso, pronta para usar. E olha só um exemplo bem prático da nossa Constituição, o artigo que garante transporte público gratuito para quem tem mais de 65 anos. No dia em que a Constituição de 88 foi promulgada, esse direito passou a valer, imediatamente. Nenhuma prefeitura, nenhum estado podia virar e falar: mas eu preciso de uma lei aqui na cidade para regulamentar isso. Não, o direito já era pleno e auto-aplicável. Ok, então a primeira categoria é a lei que já vem 100% pronta. A segunda é um pouco diferente. Ela também começa com força total, mas ela tem um detalhe. É como se ela tivesse um botão de volume que pode ser ajustado. Essa é a norma de eficácia contida. Olha que interessante, ela também tem aplicação imediata, igualzinha à plena. O direito já existe e já pode ser usado. Mas, e aqui está a grande pegadinha, a própria Constituição autoriza que, no futuro, o legislador crie uma outra lei para limitar, ou seja, para conter o alcance desse direito. Então, a lógica é a seguinte: a norma nasce valendo com tudo, com o volume no máximo. Só que a Constituição deixa uma portinha aberta para o Congresso, se achar necessário, criar uma lei que funcione como esse botão de volume, diminuindo um pouco a intensidade ou alcance daquele direito inicial. O exemplo perfeito disso é a liberdade de trabalho. A Constituição garante que todo mundo é livre para exercer a profissão que quiser. Essa é a regra geral, valendo imediatamente. Só que o próprio texto diz que a lei pode estabelecer as qualificações necessárias. É por isso que, para ser médico, não basta querer. Uma lei exige um diploma. Para ser advogado, precisa da OAB. A lei, nesse caso, conteve a liberdade que, a princípio, era total. E agora chegamos na terceira e última grande categoria. A lei, que por si só é incompleta. Ela é como um produto que vem com aquele aviso requer montagem. Estamos falando da norma de eficácia limitada. Essa aqui, diferente das outras duas, não é auto-aplicável. A Constituição até estabelece um direito, um princípio, mas é como se ela dissesse: ok, Congresso, a bola está com vocês. Para isso aqui funcionar de verdade, vocês precisam criar uma lei para dizer como vai ser. Por isso a aplicação dela não é imediata. A analogia aqui é ótima. É como você comprar um aparelho eletrônico super moderno, de última geração, mas ele vem sem o cabo de energia na caixa. O aparelho está ali, o potencial dele existe, mas sem aquela peça fundamental, que no nosso caso é a lei, ele não consegue cumprir sua função principal. Fica ali, parado. Um dos exemplos mais famosos é o direito de greve dos servidores públicos. A Constituição de 88 diz com todas as letras que eles têm esse direito. Só que, logo em seguida, ela condiciona o exercício desse direito a uma lei específica, que até hoje nunca foi criada. Por décadas, esse direito ficou num limbo, uma espécie de promessa constitucional que não podia ser usada na prática. E este quadro aqui ajuda a gente a não confundir mais. Olha só, a plena, aplicação imediata, não precisa de regulação e não pode ser restringida. Simples e direto. A contida, também aplicação imediata, também não precisa de lei para começar a valer, mas olha a diferença. Sim, ela pode ser restringida. E por último, a limitada, aplicação adiada, porque sim, ela depende de uma lei para funcionar. É o mapa perfeito das três. Certo. E aqui a história fica ainda mais interessante. Se essa norma de eficácia limitada precisa de outra lei para funcionar, quer dizer que ela é totalmente inútil até essa lei aparecer? Ela tem poder zero? A resposta é: de jeito nenhum.
mesmo antes de ser regulamentada, essa norma que parece incompleta já tem um poder imediato, que a gente chama de eficácia mínima. E esse é um dos superpoderes mais importantes e menos conhecidos da Constituição. E esse poder mínimo é, na verdade, gigante. Pensa só, mesmo sem a lei principal, essa norma já serve como um escudo e um motor. Primeiro, ela olha para o passado e já revoga na hora qualquer lei antiga que vá contra o que ela diz. Segundo, ela olha para o futuro e já proíbe que qualquer nova lei seja criada contra o seu princípio. E terceiro, ela cria uma obrigação para o Estado. Ei, vocês precisam criar a lei que está faltando. Ou seja, de inerte ela não tem nada. Bom, agora que a gente já entendeu os níveis de poder, vamos mudar um pouco o foco. O que acontece com todas as leis de um país quando uma Constituição completamente nova entra em vigor? É como se o jogo fosse reiniciado. Vamos pegar o caso do Brasil. Antes do dia 5 de outubro de 1988, existia um conjunto de leis. A partir dessa data, uma nova Constituição, com novas regras, um novo espírito, virou a lei suprema do país. E aí, o que fazer com todo o entulho legislativo que existia antes? A grande questão é essa. O que o novo sistema faz com o legado do sistema antigo? As leis velhas são simplesmente jogadas no lixo? São mantidas? Transformadas? Como essa transição funciona? A analogia da mudança de casa é perfeita para isso. A casa nova é a nova Constituição, com um novo estilo, novas regras. E os seus móveis antigos são todas as leis que já existiam antes. A pergunta é, quais móveis combinam com a decoração nova e podem entrar, e quais vão ter que ser descartados? No Brasil, a solução usada é o fenômeno da recepção. Funciona de um jeito bem lógico. Cada lei antiga é analisada. Se o conteúdo dela for compatível com os novos princípios da Constituição de 88, ela é recepcionada, ou seja, ela continua valendo. Agora, se ela for incompatível, ela é automaticamente revogada, deixa de existir. E tem um ponto importante, o que o Brasil não faz. Não existe o fenômeno da desconstitucionalização, que seria pegar um artigo da Constituição antiga e rebaixar ele para continuar valendo como uma lei comum. Isso não acontece. A Constituição antiga é revogada por inteiro e ponto final. E essa frase resume perfeitamente o que a gente viu aqui. Uma Constituição não é só um documento histórico, uma peça de museu para ficar numa vitrine. Ela é um motor vivo, que está o tempo todo interagindo com o nosso sistema de leis, decidindo o que do passado sobrevive, o que é barrado no futuro e o que ainda precisa nascer. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se a nossa Constituição ainda tem várias dessas normas de eficácia limitada, que são como promessas esperando para serem cumpridas, quais direitos e programas incríveis ainda estão lá, esperando para serem totalmente ativados pelas leis do futuro? O que mais ainda falta a gente desbloquear? Fica aí a pergunta.